Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, conversando um pouquinho de tudo. E eu já começo o nosso podcast agradecendo a toda a galera que vem me apoiando aí, vem falando comigo nas redes sociais. Eu agradeço mesmo porque realmente esse é o grande apoio que incentiva, né, o nosso podcast continuar. Então um abraço a todos os amigos, um obrigado especial para todo mundo que vem me apoiando, vem com as mensagens de incentivo nas redes sociais, tá bom? Para quem quiser me seguir, @EuriBenevento no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá igual. Tá Euri Benevento, Euri com Y, né? EURY Benevento. É só me procurar lá que você me acha, manda mensagem, troca ideia no inbox. Quem tem meu WhatsApp manda mensagem também sobre o nosso podcast aqui e a gente conversa. É nosso podcast porque é nosso mesmo. A gente fala um pouquinho de tudo aqui. E o nosso podcast de hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo de 2002. Onde eu tava na Copa do Mundo, como que foi. Porque foi o seguinte, né? Muita gente não lembra, né? Uma galera da mais nova geração aí não lembra. A galera um pouquinho mais velha lembra. Eu mesmo, eu tinha 13 anos, né? No ano de 2002. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E de lá pra cá a gente não ganhou mais. E engraçado que sempre dava a sensação que o Brasil ia ganhar de novo. Todo ano parece que vai. Fala, esse ano vai. E não vai, né? E aí a gente acaba lembrando da história. Eu tô falando disso porque a Globo vai reprisar essa semana, né? No dia 13, no dia 12 de abril vai ser reprisado o jogo da final. E eu tava conversando com alguns amigos e eu parei pra pensar no sentido assim, falei, meu, o que eu tava fazendo, como foi a minha reação, né, na época que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, porque eu nunca tinha visto o Brasil ganhar a Copa, né? Eu me lembro que em 94, eu tinha 5 anos, eu tenho um flash de memória, assim, uma lembrancinha bem curta, uma vaga lembrança do jogo da final da Copa do Mundo de 94, e até estava assistindo com meu pai, com minha família, né? A gente morava lá na cidade de São Paulo, e eu lembro que o meu pai comentou que ia dar uma camisa do Palmeiras pra mim se o Brasil ganhasse a Copa. O Brasil ganhou, meu pai me deu essa camisa do Palmeiras. Esses dias até arrumando a minha bagunça aqui em casa eu encontrei essa camisa. Então assim, é uma lembrança, é uma memória afetiva e também é a única coisa que eu tenho lembrança da Copa de 94. Então eu não comemorei, eu não sei como que foi a curtição da galera. Em 98 o Brasil não ganhou, mas o Brasil foi muito bem, né? Quem se lembra, contra a França na final, infelizmente aquela tragédia do Ronaldo ter passado mal, todo mundo já conhece a história. E aí o Brasil não ganhou. Aí em 2002, quando a gente foi um pouco desacreditado para a Copa, com o Felipão, com o Ronaldo machucado, e de repente o Brasil foi penta, e toda a história a gente já conhece. Mas assim, nos bastidores, né, eu lembro que eu tinha 13 anos, então, moleque de tudo, conhecendo muita coisa sobre a vida ainda, e eu lembro que eu fui eu morava em Roseira, e aí eu fui pra Guaratinguetá com meu irmão de bicicleta. A gente foi de Roseira até Guará de bicicleta pra comemorar, porque em Roseira tava rolando pouca coisa, assim, não tinha tanto bar com Copa, até porque o jogo foi de manhã também, né? E a gente foi, cara, pra Guará, chegou lá, tava lotado, né? O pessoal conhece lá como Avenidão de Guará, que tava cheio de gente e tal. E eu lembro, assim, que eu passava nos lugares, assim, e eu olhava pras pessoas, eu falava, caramba, será que aquele cara ali sabe que o Brasil ganhou a Copa? Tipo assim, eu queria saber se todo mundo sabia que o Brasil tinha sido penta. Eu falava, meu, caramba, será que ele sabe que o Brasil é penta? Aí eu olhei assim, tipo, um morador de rua também, deu vontade de falar, caramba, será que ele sabe? As pessoas passando, alguma pessoa sentada na varanda da casa dela. A vontade que eu tinha era de avisar as pessoas, falar, velho, ó, você sabe que o Brasil ganhou a Copa, o Brasil é penta. Então, na minha cabeça, eu achava que isso era, tipo, o auge de tudo. Não dava pra você pensar em mais nada. Não dava pra você pensar em problema, você só conseguir comemorar. Até isso dá um gancho para o que eu vou falar daqui a pouco, não vou falar agora, mas assim, a questão de você conseguir, nem que seja por um momento, esquecer os seus problemas, o que é uma coisa muito difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, e principalmente na vida adulta, né? Então eu lembro que a minha inocência, né, dos 13 anos, me fazia pensar isso. Eu falava, velho, caramba, será que todo mundo sabe que o Brasil é penta? Será que todo mundo sabe que o Brasil ganhou? Eu achava que todo mundo devia comemorar, todo mundo devia curtir
aquele momento. E aproveitando que eu tô falando de Copa do Mundo, como é difícil, né, o mundo, a vida sem futebol, né? Eu sei que tem gente que curte o nosso podcast, que ouve, que não gosta de futebol, mas há de concordar comigo que tem sido dias difíceis. Por exemplo, o futebol ele sempre foi uma válvula de escape para muita gente, principalmente para os homens também, não que seja um esporte só para homens, já tá mais do que provado que futebol é para todo mundo. Mas a gente sabe, né? Chega aquele domingão à tarde e tal, você tem a semana inteira puxada, mas você tem aquela tranquilidade, aquela zona de conforto que você sabe que domingo seu time vai jogar. Pra quem tem o privilégio de ir no estádio, maravilhoso, põe seu chinelinho, põe sua camisa e vai pro estádio. Pra quem assiste o jogo em casa, que é tão torcedor quanto ao que vai no estádio, mas sabe que tem aquela zona de conforto no domingo, 4 horas da tarde, você sabe que seu time vai jogar na quarta-feira à noite, às vezes você tá puto a semana inteira com um monte de coisa, mas você sabe, isso acontece muito comigo e eu tenho certeza que muita gente que escuta também pensa assim, você tá a semana inteira puto, mas aí, por mais ruim que seu time seja, ou atravesse uma fase ruim, dá uma coisa na sua mente, você fala, não, caramba, beleza, domingão tem jogo, o importante é que hoje tem jogo. Às vezes o time perde, às vezes o time joga mal, você fica bravo na hora, mas assim, por 2 horas a sua vida parou, você ficou vendo futebol. Você não pensou nos seus problemas, você não pensou em ninguém, você não pensou na namorada, você não pensou na ex-namorada, não pensou em aquelas coisas que te irritam, aquelas coisas que te deixam estressado. Tipo assim, você se estressa com o futebol, você se estressa com o lance da partida, mas por 2 horas a sua vida ficou focada naquilo. Então é muito difícil você ficar, pra quem gosta de futebol, ficar sem o futebol. E às vezes eu me pego vendo VTs, né, de jogos antigos. Muitos canais estão fazendo isso, reprisando jogos, inclusive esse do Brasil que eu falei vai reprisar. Então é uma coisa que na hora você tá assistindo o jogo e você não percebe. Já aconteceu isso comigo, eu tô no jogo, aí eu tô com aquela adrenalina tão alta que eu não percebo o tamanho daquele momento. Às vezes você tá numa final de campeonato, às vezes você tá num jogo simples pra caramba, mas na hora você não consegue mensurar o tamanho de tudo aquilo. E aí quando você revê a partida, você fala, caramba, olha isso, cara. Eu tava lá dentro. Ou então quando você revê a partida, você fala, nossa, velho, eu tava na casa não sei de quem, eu assisti esse jogo na casa de alguém. E aí você percebe que aquilo te dá uma memória afetiva. Você percebe que aquilo acaba sendo uma máquina do tempo, porque você consegue voltar no tempo lembrando das coisas que aconteceram naquele dia. Você fala, meu time foi campeão esse dia, mas esse dia eu acordei cedo, eu fui na feira, comprei as coisas, fui cortar o cabelo, depois eu fui pro jogo. Então eu fui lá na casa dos meus amigos, reunimos, assistimos o jogo, o time ganhou. Então assim, você consegue refazer os seus passos daquele dia. Então assim, olha o peso disso. Olha o peso que é. Claro que quando você fala isso para uma pessoa que não curte futebol, talvez ela não consiga entender, talvez ela ache que é pequeno para você, mas aquilo que a gente já conversou aqui, às vezes são prioridades. Tem gente que gosta de coisas diferentes e aí em alguma das coisas que ela gosta que não seja futebol, talvez ela encontre a mesma mensura, o mesmo tamanho que seja, a mesma importância que seja. Mas para essa galera que tá órfã de futebol, então assim, tem sido difícil. E aí eu até encaixo um pouco a música também, por exemplo, como a gente fala bastante de música aqui no nosso podcast, eu sempre achei que a música funciona como uma máquina do tempo pra mim. Porque, por exemplo, às vezes eu tô ouvindo uma certa música, eu tenho uma playlist fixa lá no meu celular, eu ainda sou daqueles antigos que baixam a música e põe no celular. Eu até uso esses aplicativos também de música online, mas eu também gosto de ter a música no meu celular. E aí eu tenho uma zona de conforto musical também, apesar de tudo, apesar de ser eclético, conforme eu já falei em programas anteriores, eu tenho uma certa zona de conforto musical, porque às vezes eu preciso daquilo para eu me sentir melhor em alguns momentos. Às vezes eu não tô bem, e aí eu ouço uma música que me lembra de uma época que eu era adolescente, ou me lembra de um lugar que eu trabalhei, de um lugar que eu visitei. Às vezes tem um dia, você foi na praia num final de semana, aí você ficou aquele final de semana curtindo um determinado CD, uma música, uma banda, e aí toda vez que você ouvia aquela música, você fala, caramba, velho, eu passei na praia esse dia. E aí e toda vez que você ouve, você volta naquela lembrança. Então pra mim é uma espécie de máquina do tempo, porque você revive aquele momento na sua mente. Então poucas coisas conseguem fazer isso com a gente. Por exemplo,
conforme eu tô falando aqui, uma partida de futebol que você relembra o VT, um cheiro de perfume, um perfume de alguma coisa, um cheiro de alguma coisa, fala, nossa, tem o perfume de tal pessoa, e você sente o cheiro, você lembra, você volta, aí você escuta a música, aquele trecho, aí você, nossa, caramba, velho, aniversário não sei de quem, e aí você lembra daquela cena através dessa música. Então assim, acaba sendo uma máquina do tempo involuntária a música. Então toda vez que eu preciso voltar, preciso relembrar de determinadas coisas, a música me ajuda muito também. Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa aqui no Terça Nobre, um assunto que eu já falei aqui no programa, meio um pouco parecido com o que eu já falei, mas eu tava conversando com um amigo semana passada e me fez lembrar de uma coisa. Aliás, um abração pra ele, o nosso Marcos Vinícius, ele que é o locutor aqui, ele que fala Terça Nobre, ele que faz a abertura do programa. Abração pra você, Marcão. A gente tava conversando, tava dando umas dicas pra ele de um programa de rádio que eu ouvi, e falei, Marcão, tem esse programa que eu ouvi aqui, cara. E fui pegar o link pra ele. Só que eu tive que entrar no site, né, de uma empresa que eu já trabalhei e tal. E aí eu olhei e eu percebi nomes, né, de algumas pessoas e tal. Aí eu por um momento eu pensei, falei, caramba, velho, essa pessoa, nossa, essa pessoa eu não lembrava dela, essa pessoa existe ainda, tipo, nossa, caramba, me dei conta que não lembrava mais. Então o que acontece? Onde eu quero chegar? Às vezes a gente deixa de sofrer por determinada situação, a gente deixa de pensar numa pessoa, e a gente nem percebe, porque eu lembro assim, eu tô comparando isso a uma situação de coração partido, como eu já falei em programas anteriores, mas não precisa ser necessariamente coração partido. Inclusive, essa situação que eu tô falando não tem nada a ver com o coração partido, pelo menos nesse princípio. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e acontecia algumas situações que me deixavam muito chateados, assim, muito chateado. E eu queria sair da empresa, eu não conseguia ver futuro naquilo, eu ficava muito estressado, me chateava. Tinha pessoas que eu achava que agia comigo de maneira ruim, de forma pessoal mesmo, né? E aquilo me fazia mal. E eu ia pra casa, eu não conseguia desligar, eu não conseguia entender que quando você vai embora, você tem que deixar os seus problemas da empresa. Quando você chega na empresa, você tem que deixar os problemas de casa. Então, essa coisa que acaba sendo clichê, mas que a gente sempre escuta muito, a gente tenta traduzir isso pra nossa vida, não é fácil. Mas eu me dei conta nesse sentido, porque assim, tinham pessoas que me faziam mal mesmo, assim, de verdade. Eu falava, velho, até usar essa palavra, né, o Marcos também falou pra mim, que o Marcos é um cara muito espiritualizado, muito inteligente, até me falou, cara, não usa essa palavra ódio, porque é muito forte, é muito pesado, e é verdade. Mas eu até falei, eu odiava tal pessoa, odiava essas pessoas. E aí eu percebi que eu nem lembrava mais, né? Eu percebi, eu tinha pessoas que me faziam mal. Na minha mente eu achava que era pessoal, talvez não fosse, ou talvez fosse, mas não vem ao caso. E eu ficava muito triste com isso. Me faziam mal, eu quis deixar de trabalhar onde eu trabalhava por causa de pessoas, e isso me tirava o sono, isso me tirava o fim de semana. Às vezes eu tava em casa de folga e falava, puta caramba, eu lembrava, eu ficava me sentindo mal, eu sentia queimação no estômago, a minha gastrite atacava. E aí, conversando com o Marcos, pegando o site, eu olhei e falei, cara, eu não lembro mais dessas pessoas, elas não me fazem mal mais. Eu nem lembrava que elas existiam. Então assim, por um momento, aquilo saiu da minha vida. Um pouco porque eu tentei tirar, mas um pouco também porque eu vivi a minha vida, eu segui em frente. E sem eu perceber, essas pessoas saíram da minha vida, saíram da minha mente. Então, por que eu tô chegando nesse assunto? Para tentar falar pra você que às vezes está curtindo o nosso programa e tem certas coisas que te afligem, certas pessoas que te fazem mal, tanto como relacionamento, como pessoa que você gosta pra ficar junto, como companheira, como parceira, ou então pessoas de colegas de trabalho, ou pessoas de convivência profissional. Isso passa, cara. Por incrível que pareça, parece que uma coisa meio clichêzona, mas não é. E aí eu falei, caramba, que louco isso. E aí eu comecei a tentar perceber isso também, de lugares que eu trabalhei, que nem uma época que eu morei em Araraquara. Teve uma empresa também que eu trabalhei que teve um monte de gente que não rolou a vibe, que foi uma coisa meio pesada. Teve empresas legais, mas teve umas empresas meio zoadas também.
E aí eu olho pra trás assim, tem pessoas que eu nem lembro que existe, cara. Aí aparece assim, por exemplo, uma solicitação no meu Facebook, eu falo, velho, caramba, da onde? Eu não lembro mais. Tipo assim, lógico que eu vou. A gente vê a cara da pessoa e fala, ah, tá, João, ah, Maria. Mas tipo assim, até você ver, até vir aquela notificação pra você nem lembrava que aquela pessoa existia. E pra mim foi tão legal. Foi um peso tão grande que saiu das minhas costas que eu falei, caramba, velho, que legal, consegui superar essa situação, consegui esquecer que isso existe. Então, sem querer, eu acabei descobrindo isso. Sem querer, eu percebi que eu tinha limado algumas pessoas da minha vida. Então, pra você que de repente às vezes não consegue ver saída, achar que tudo isso é fim do mundo, não é fim do mundo. Uma hora isso vai passar, uma hora você vai acertar o caminho. Uma hora essas pessoas que te enchem o saco vão sair do seu caminho, uma hora ou outra você consegue acertar. Então a gente precisa ter paciência. Foi na dureza que eu aprendi, foi na raça também, não sou melhor do que ninguém, eu também tenho um monte de coisa ainda pra resolver. Mas eu fiquei tão feliz de saber que eu superei algumas coisas, eu respirei aliviado com a noção de que acabou. Nossa, caramba, eu consegui superar. Então assim, existiam coisas que eu sempre achava que não ia superar na vida, não ia superar, não ia esquecer, e aprendi a conviver, aprendi a ir pra frente. Isso serve pra qualquer situação, independente de relacionamento ou não, mas profissional, pessoal, família, amigos. E girando o botão aleatório do nosso programa aqui no Terça Nobre, chegou aquele momento do aquele abraço. Aquele abraço do tio Chicória. Ô tio Chicória, como é que você tá, gente? Vamos gravar aqui no programa do Terça Nobre do menino aqui, gente. De vez em quando eu entro sem querer, né? O tio Chicória. O tio Chicória já no Dicas, né? Tem dicas aí com o tio Chicória já. E no nosso momento aquele abraço, eu começo com um abraço hiper mega especial pra minha amiga Meirinha. Meire, beijão pra você, feliz aniversário, Deus te abençoe hoje e sempre. Você que é uma mãezona pra mim, trabalhou comigo lá na Rádio Mundial, é uma pessoa extremamente coração, nunca vou me esquecer. Ano passado ela fez uma festa de aniversário pra mim, muito linda lá na rádio. Meire, que saudade de você, beijão no seu coração, obrigado por tudo, obrigado por sua amizade, obrigado por cuidar de mim também. Quando a gente trabalhava junto lá na Mundial, sempre foi uma mãezona mesmo, tá? Beijão no coração, beijão pra você, pros seus netinhos que você ama, um beijão na sua família também, Meirinha. E aproveitando que a gente tá falando de Rádio Mundial, aproveitar e mandar um abração para o Pedro Lopes Martins, ele que já fez uma entrevista comigo lá no meu canal Uri Benevento. Pra você que quiser ver a entrevista, vai lá no meu canal do YouTube, a entrevista com o Pedro Lopes Martins da Rádio Mundial, uma figuraça lá da Rádio Mundial. Pedrão, operador, mestre, tudo mais, locutor, cantor, esse cara canta pra caramba, ele esconde o ouro. Pedrão, abraço pra você, um abraço também pro meu amigo Toninho Nascimento, palmeirense, palestrino, valeu Toninho. Um abração pro Gabriel Moraes também, ele que trabalhou comigo lá no programa Debate Show, na Rádio Oficina, na Rádio Show e agora tá lá na Mundial. Abração, Gabriel, toda a galera lá da Rádio Mundial, abração pra vocês aí, gente, já foram meus companheiros de Rádio Mundial. E agora a vida que segue, valeu galera, forte abraço pra vocês. Aquele abraço para o meu amigo Vitor BBB Zene, ele manja muito de BBB, esconde o ouro também. Não é só nerd esse rapaz, hein? Ele manja de BBB, ele manja de super-herói. Pra quem quiser, vai lá no YouTube e curte o canal dele, Oficial Kryptonita, no Instagram também. Vitão, aquele abraço, obrigado por estar sempre curtindo aqui o Terça Nobre. E um abraço também pro Derivan, meu cunhado, e toda a rapaziada da Plasticon que tá sempre curtindo o nosso podcast aqui. Derivan, valeu, obrigadão pela parceria sempre, tamo junto, irmão. E aquele abraço também para a galera da Tio Pepe, República International, Tio Pepe, a galera lá de Araraquara. Tudo começou em Araraquara, mas hoje tá todo mundo espalhado, a galera tá espalhada pelo mundo, mas você pode sair da Tio Pepe, mas a Tio Pepe não sai de você. Abraço, molecada! E um abraço também para o grupo Cepo de Madeira, galera lá no WhatsApp. Ninguém presta naquele grupo. Forte abraço, molecada! E a gente fecha o momento aquele abraço com um grande abraço para os amigos da Gol Norte, grupo do WhatsApp também, os palmeirenses, eles que curtem sempre aqui o nosso podcast também. Um abração também para o nosso amigo Oliveira Palestrino. É isso aí, galera.
Aquele abraço também para o meu amigo Danilo que fez faculdade de rádio e TV comigo, e um grande abraço para toda a galera, para toda a nossa turma lá da faculdade Uni Santana, que a gente fez aí rádio e TV junto. Um abração para toda a turma. Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando momentos de dicas. Dicas de Tio Chicória. De vez em quando o Tio Chicória aparece aqui. Eu tô pensando em fazer um quadro aqui só com o Tio Chicória. Vou esperar vocês que curtem o nosso podcast. O que vocês acham disso? O que vocês acham do Tio Chicória invadir aqui o Terça Nobre e falar um pouquinho mais com a gente? E na nossa dica de hoje eu vou passar um livro muito legal que eu li mais ou menos no ano de 2009, 2010. Chaplin, Uma Vida, de Stephen Weissman. É um livro que conta a história, né, de Charlie Chaplin. Para quem não conhece a história do Charlie Chaplin, tudo começou mesmo, como tudo começou. A infância do Charlie Chaplin, a dificuldade que ele passou na infância. Ele teve uma infância muito difícil, muito pesada. Tudo que ele passou até chegar na glória, até ele conseguir chegar a ser um astro de cinema. Até mesmo quando ele já fazia coisas no cinema, ele não era tão levado a sério assim. Você que vai ler o livro, você vai entender isso. Então, demorou muito pro Charlie Chaplin conseguir chegar na glória. Não foi fácil, porque às vezes a gente vê, né, um artista que nem... O Charlie Chaplin é conhecido mundialmente, né? Dificilmente você vê alguma pessoa que nunca ouviu falar dele, ou pelo menos nunca viu uma imagenzinha dele, um trecho de algum filme, né? Difícil, né? Então, assim, é um artista que transcendeu gerações, é um artista que marcou época mesmo no cinema, que deixou seu nome gravado na história do cinema, na história mundial mesmo. Então, assim, é muito interessante a gente conhecer a história dele, porque a gente olha ele consagrado, pensa, nossa, o cara sempre foi assim, a vida dele sempre foi maravilhosa. E não, ele passou muita dificuldade, ele teve uma infância muito difícil, sofreu demais na infância. Então, assim, é um livro legal que você conhece a história verdadeira dele. Então, não que é legal que ele tenha sofrido, mas é legal que você saber a raiz desse grande artista. Então, para você que quiser, é um livro traduzido, Chaplin, Uma Vida, tem aqui, né, este livro sempre provocador e algumas vezes doloroso. É uma leitura reveladora, um importante elemento para a compreensão da genialidade e da arte de meu pai e uma reflexão única sobre o mistério da criatividade. Geraldine Chaplin. Geraldine é a filha dele. Então, para você que ficou interessado, dá uma olhadinha lá na internet, procura lá Chaplin, Uma Vida, da editora Larousse. Então, assim, é um livro muito legal. Você que quiser ler, quiser conhecer melhor a história do Charlie Chaplin, você não vai se arrepender. É um livro muito bacana. Porra, gente, vamos desligar o podcast já, né? Vamos dormir, gente. Vamos desligar o podcast. É o Tio Chicória que tá falando aqui pra desligar, viu, gente? Tá todo mundo gravando com a gente aqui. Eu quero participar, quero fazer um quadro aqui no Terça Nobre, tá bom, gente? Tio Chicória aqui no Terça Nobre, galera. Valeu pela companhia, obrigado por ter vindo até aqui comigo no Terça Nobre. Toda semana, toda terça a gente traz assuntos variados aqui no nosso programa. Manda lá a sua sugestão também no Facebook, Instagram, WhatsApp, tô esperando, hein? Twitter, @EuriBenevento. Manda lá sua mensagem. Obrigado a todo mundo que tá curtindo o nosso programa. Que nem eu falei, eu já tô dando um jeito de colocar ele em outras plataformas também. Por enquanto estamos aqui no SoundCloud, mas logo logo vem novidade por aí. Galera, forte abraço e até semana que vem. Terça Nobre.